Era 13 de outubro de 1917. 70 mil pessoas estavam encharcadas até os ossos, tremendo de frio sob uma chuva que não cessava há horas. O campo lamacento da Cova da Iria tinha se transformado num lamaçal, onde mal se conseguia ficar de pé. Entre aquela multidão, havia camponeses descalços rezando o terço, mas também jornalistas de Lisboa com blocos de notas, maçons de gravata que vieram para ridicularizar o espetáculo, professores universitários armados com instrumentos de medição e ateus convictos que tinham apostado dinheiro em tabernas de que nada aconteceria. Todos esperavam, alguns com fé, outros com escárnio. E então, ao meio-dia, quando a menina Lúcia pediu que fechassem os guarda-chuvas, aconteceu algo que nenhuma filosofia materialista jamais conseguiu explicar. As nuvens se rasgaram como um véu. E o sol, aquele astro que queima a retina de quem ousa fitar, começou a dançar no céu como uma roda de prata, lançando fachos de luz vermelha, verde, azul e dourada sobre os rostos aterrorizados da multidão. Homens que haviam passado a vida inteira negando Deus, caíram de joelhos na lama, gritando confissões em voz alta. Mulheres pediam perdão pelos pecados que nunca tinham confessado. E crianças choravam de medo enquanto o sol parecia se desprender do firmamento e descer, cada vez mais próximo, como se fosse esmagar a todos. O que aconteceu naquele dia em Fátima não foi apenas um milagre. Foi uma declaração de guerra do céu contra o ateísmo que pretendia apagar Deus da memória da humanidade. Para entender a profundidade do que aconteceu em Fátima, é preciso entender o que estava acontecendo na Europa no início do século XX. Não era apenas uma época de mudança, era uma época de fúria organizada contra Cristo. Portugal tinha acabado de se tornar uma das nações mais anticatólicas do planeta. A Primeira República Portuguesa, instalada em 1910 após um golpe violento, era controlada pela maçonaria e pelos carbonários, grupos secretos obcecados com a destruição da igreja. Eles não apenas separaram igreja e Estado, eles declararam guerra total, expulsaram congregações religiosas inteiras do país, saquearam mosteiros e conventos, destruindo séculos de patrimônio, proibiram o ensino religioso nas escolas, baniram procissões das ruas, transformaram igrejas em celeiros e quartéis, padres foram espancados em praça pública, freiras foram arrastadas à força de suas casas. O governo chegou ao ponto de proibir o uso de batinas em público. E tudo isso era feito em nome do progresso, da razão, da ciência. A mensagem era clara: Deus era uma superstição do passado. A humanidade tinha amadurecido e não precisava mais dele. E Portugal não estava sozinho. Na França, as leis anticlericais tinham fechado milhares de escolas católicas e expulsado ordens religiosas inteiras. Na Alemanha e na Inglaterra, o racionalismo científico tinha tomado as universidades. Nietzsche tinha proclamado a morte de Deus. Marx tinha chamado a religião de ópio do povo. Darwin tinha sido mal interpretado para justificar um universo sem criador. E em 1917, no exato momento em que Nossa Senhora aparecia em Fátima, a Rússia mergulhava na Revolução Bolchevique, que inauguraria o primeiro Estado oficialmente ateu da história, um regime que, nos anos seguintes, fuzilaria padres aos milhares, explodiria catedrais, mandaria cristãos para campos de trabalho forçado na Sibéria e tentaria exterminar a própria ideia de Deus. O ateísmo moderno não era mais uma corrente filosófica discutida em salões. Era uma máquina política de destruição. E o mundo parecia inclinado a segui-la. Foi nesse cenário que Deus escolheu 3 crianças. Lúcia dos Santos tinha 10 anos. Francisco Marto tinha 9. Jacinta, a mais nova, tinha apenas 7. Eram crianças pobres, analfabetas, que cuidavam de ovelhas na serra. Não tinham lido Voltaire nem Kant. Não sabiam quem era Darwin. Mal conheciam o catecismo. E foi exatamente por isso que Deus as escolheu. Porque o que estava prestes a acontecer não poderia ser atribuído à inteligência humana, à persuasão retórica ou à manipulação clerical. Em 13 de maio de 1917, enquanto as 3 crianças pastoreavam na Cova da Iria, viram uma luz mais brilhante que um relâmpago. Depois viram outra, e então, pairando sobre uma pequena azinheira, viram uma senhora vestida de branco,
com um manto bordado de ouro, luminosa como o sol, tão bela que Lúcia diria depois que nenhuma palavra humana poderia descrever. A senhora lhes disse que vinha do céu. Pediu que voltassem ali no dia 13 de cada mês, durante 6 meses, e prometeu que, na última aparição, faria um milagre para que todos acreditassem. As crianças obedeceram, e a cada mês, mais gente vinha. Na segunda aparição, havia 50 pessoas. Na terceira, algumas centenas. Na quarta, milhares. A notícia se espalhou como fogo. E quanto mais se espalhava, mais as autoridades republicanas entravam em pânico. Para elas, Fátima era uma ameaça. Se o povo voltasse a acreditar em aparições, em milagres, em Nossa Senhora, todo o projeto de secularização desmoronaria. Então eles agiram. Arturo de Oliveira Santos, o administrador do Conselho de Orem, era um maçom fanático que odiava a igreja com paixão. No dia 13 de agosto, ele sequestrou as 3 crianças antes que pudessem chegar à cova da Iria. Levou-as para a cadeia municipal, trancou-as em celas com criminosos e começou a interrogá-las, um por um, ameaçando-as de morte. Ele disse a Francisco que, se não confessasse quem estava por trás da farsa, seria fervido vivo em óleo. O menino, com 9 anos de idade, olhou para ele e respondeu: "Prefiro morrer." Jacinta, a menor, foi colocada numa cela separada e ameaçada com a mesma morte. Ela chorou, mas não negou o que tinha visto. Lúcia foi interrogada por horas. O administrador bateu punhos na mesa, gritou, xingou e não conseguiu arrancar uma única retratação. As crianças foram libertadas 2 dias depois, humilhando o governo diante de todo o país. Isso só aumentou a expectativa para a aparição final, marcada para 13 de outubro. Nossa Senhora tinha prometido um sinal, e a notícia correu por toda a Europa. Os jornais anticlericais de Lisboa anunciaram que enviariam repórteres para Fátima para cobrir o que chamaram de o grande fiasco. Avelino de Almeida, editor-chefe do jornal maçônico O Século, foi pessoalmente. Ele era um homem culto, cético, irônico, que tinha escrito artigos zombando das aparições. Ele foi para expor a fraude. Quando amanheceu o dia 13 de outubro, uma tempestade caía sobre Portugal. A chuva era tão forte que as estradas viraram rios de lama. Ainda assim, cerca de 70.000 pessoas convergiram para a cova da Iria. Muitas tinham caminhado a noite inteira, chegaram encharcadas, sujas, exaustas. Havia gente de todas as classes, camponeses com rosários, burgueses de chapéu, soldados, professores, médicos, céticos. E também havia os que vieram para zombar. Ao meio-dia, Lúcia viu Nossa Senhora novamente. Ela disse às crianças que era a Senhora do Rosário e pediu que construíssem uma capela naquele lugar. Então ela abriu as mãos, e um feixe de luz saiu delas em direção ao sol. Lúcia gritou: "Olhem para o sol." E então aconteceu. A chuva parou de repente. As nuvens se abriram como cortinas, e o sol apareceu, brilhando com uma luz prateada, estranha, que não cegava. Era possível fitá-lo diretamente. E então ele começou a girar. Não era uma ilusão, não era sugestão coletiva. Era um fenômeno físico, objetivo, visível a olho nu. O sol rodava sobre si mesmo, como uma roda de fogo, lançando raios de todas as cores, vermelho, verde, amarelo, azul sobre a terra e sobre os rostos da multidão. As pessoas começaram a gritar. Algumas choravam, outras caíam de joelhos, e então o sol pareceu se soltar do céu. Ele começou a descer, em movimentos em zigue-zague, cada vez mais perto, como se fosse cair sobre a multidão e incendiar tudo. O terror foi total. Homens gritavam: "Vamos todos morrer!" Mulheres confessavam pecados em voz alta. Ateus pediam perdão a Deus. O fim do mundo parecia ter chegado, e então, tão subitamente quanto começou, tudo parou. O sol voltou ao seu lugar. E quando as pessoas olharam para suas roupas, que segundos antes estavam encharcadas e pesadas de água, viram que estavam completamente secas. A lama do chão tinha desaparecido. Era como se a chuva nunca tivesse caído. Avelino de Almeida, o jornalista cético, ficou em choque. 2 dias depois, ele publicou no O Século um artigo que percorreu o mundo. Ele descreveu tudo.
O sol girando, as cores, o pânico, a secagem instantânea das roupas. Ele terminou dizendo que tinha testemunhado algo que a ciência não podia explicar. Mais tarde, ele se converteu. O professor José Maria de Almeida Garrett, da Universidade de Coimbra, também estava presente. Ele foi como observador científico e confirmou cada detalhe. Ele escreveu num relatório que o fenômeno foi visto por toda a multidão, independentemente de posição ou crença, e que foi visível a quilômetros de distância. Camponeses em aldeias a 40 quilômetros de Fátima viram o sol dançar no céu. Eles não sabiam que algo estava acontecendo na cova da Iria. Eles simplesmente olharam para cima e viram. Mas o milagre do sol foi apenas o sinal exterior. A verdadeira bomba estava nas mensagens que Nossa Senhora tinha confiado às crianças. Ela lhes tinha revelado 3 segredos. O primeiro foi uma visão do inferno. Lúcia, Francisco e Jacinta viram com seus próprios olhos almas caindo como fagulhas num mar de fogo, gritando de desespero. Lúcia diria depois que teria morrido de pavor se Nossa Senhora não tivesse lhes dado força. Aquela visão era uma refutação direta do otimismo humanista moderno, que prega que todos se salvam, que Deus é bonzinho demais para condenar alguém, que o inferno é só metáfora. Nossa Senhora mostrou às crianças que o inferno é real, que almas vão para lá, e que isso deveria nos levar às lágrimas. O segundo segredo foi uma profecia. Nossa Senhora disse que, se a humanidade não se convertesse e não parasse de ofender a Deus, uma guerra pior que a Primeira Guerra Mundial devastaria o mundo durante o pontificado de Pio XI. Ela disse que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo inteiro, causando guerras, perseguições à igreja e o martírio de muitos cristãos. Lembrem-se, isso foi dito em julho de 1917. A União Soviética mal tinha nascido. Ninguém sabia ainda o que o comunismo faria. E tudo se cumpriu, exatamente como foi profetizado. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939, durante o pontificado de Pio XI. O comunismo dominou metade do planeta. Matou mais de 100 milhões de pessoas. Construiu o maior sistema de perseguição religiosa da história. Fuzilou padres, queimou igrejas, mandou bispos para campos de concentração. Tentou apagar Deus, tudo previsto por uma criança de 10 anos em 1917. Nossa Senhora também pediu a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração e a prática da comunhão reparadora nos primeiros sábados. Ela disse que, se seus pedidos fossem atendidos, a Rússia se converteria e haveria paz. Se não, viria o castigo. E o que aconteceu? Durante décadas, os papas hesitaram, até que em 1984, João Paulo II fez a consagração solene da Rússia. 5 anos depois, em 1989, o Muro de Berlim caiu. A União Soviética desmoronou. O império ateu mais poderoso da história ruiu sem um tiro. Coincidência? Não. Foi a resposta de Deus à oração e à obediência. O terceiro segredo ficou guardado por décadas. Quando foi finalmente revelado no ano 2000, mostrava a visão de um bispo vestido de branco que caminhava entre cadáveres de mártires, até ser abatido por soldados. O Vaticano interpretou como uma referência ao atentado contra João Paulo II em 1981. Um atentado que ele próprio atribuiu à intervenção de Nossa Senhora de Fátima, já que aconteceu no dia 13 de maio, aniversário da primeira aparição. A bala que deveria tê-lo matado foi desviada, e João Paulo II mandou colocar essa bala na coroa da imagem de Nossa Senhora em Fátima. Se histórias como esta tocam sua fé e o fazem refletir sobre a eternidade, inscreva-se no canal. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando as verdades da nossa fé e as obras que revelam a misericórdia de Deus. Fátima não foi um evento devocional. Foi uma intervenção histórica. Foi Deus dizendo ao século XX: vocês estão indo para o abismo. Parem, convertam-se, rezem, porque o inferno é real. O pecado tem consequências eternas, e eu não vou forçar ninguém a me amar. Cada mensagem de Fátima é uma refutação do pensamento moderno. O mundo moderno diz que o homem é bom por natureza. Fátima mostra o inferno. O mundo moderno diz que não há pecado objetivo.
Fátima pede penitência e reparação. O mundo moderno diz que a religião é irracional. Fátima realiza um milagre público testemunhado por dezenas de milhares. O mundo moderno diz que Deus não intervém na história. Fátima profetiza guerras e a queda do comunismo. O impacto de Fátima foi devastador para o ateísmo, porque não há como negar o que aconteceu. Não foi um evento privado. Não foi uma experiência mística interior. Foi um fenômeno público, verificável, testemunhado por crentes e incrédulos, registrado em jornais, confirmado por cientistas, e foi anunciado com 3 meses de antecedência por crianças que não tinham conhecimento, recursos ou motivo para enganar. O ateísmo só funciona num mundo onde Deus está ausente. Mas em Fátima, Deus se fez presente de forma tão brutal, tão inegável, que até os inimigos da fé ficaram sem palavras. Hoje, mais de um século depois, Fátima continua atraindo milhões. O santuário é um dos mais visitados do mundo. E não é por sentimentalismo, é porque as pessoas sabem, no fundo, que algo real aconteceu ali. Que o céu tocou a terra, que Deus não está morto, que Ele fala, que Ele age e que Ele espera a resposta. Que a aparição de Fátima nos lembre sempre: Deus é paciente, mas não é indiferente. Ele nos chama, Ele nos adverte, Ele nos dá sinais, e um dia, cada um de nós terá que prestar contas de como respondemos. Que Nossa Senhora, que veio a Portugal para salvar o mundo, interceda por nós e nos conduza, através da oração e da conversão, até seu Filho Jesus Cristo, nosso único Salvador.